Personagens famosos do cinema como o Escorpião Rei foram baseados em figuras históricas reais que esculpiram seus nomes na história das antigas dinastias egípcias. Os fatos dos primeiros dias do Egito são encontrados apenas em fragmentos e em túmulos desgastados, mas o que foi descoberto nos conta histórias incríveis. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 6 histórias incríveis do nascimento do Antigo Egito. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Os antigos egípcios estabeleceram 2 reinos principais por volta de 3400 a.C. O reino inferior, na foz do norte do rio Nilo, também conhecido como Baixo Egito, e o reino superior, nas terras desérticas do sul, e que é chamado de Alto Egito. Durante essa época, surgiu um rei do reino superior, cujo nome era conhecido apenas como Escorpião. Ele invadiu e conquistou várias áreas. Seu objetivo era unir todas as terras do Antigo Egito. As pessoas desenvolveram uma forma grosseira de escrita e foi usada para registrar as façanhas do Escorpião Rei. Essa forma de escrita logo evoluiria para o que conhecemos hoje como hieróglifos, a linguagem escrita do Antigo Egito. No entanto, o Escorpião Rei morreu antes que pudesse realizar seus objetivos e os 2 reinos permaneceram separados. Fatos sobre a vida do Escorpião Rei são achados arqueológicos raros. Um relevo de pedra que leva seu nome é possivelmente a escrita sistemática mais antiga da existência humana. Arqueólogos descobriram uma massa real fragmentada atribuída ao Escorpião Rei e encontraram o que muitos acreditam ser sua tumba, na antiga cidade de Ábidos, contendo relíquias com alguns dos primeiros escritos conhecidos do Egito. Pode ter havido umas pistas, mas caçadores de tesouros saquearam a tumba há muito tempo. Cem anos após o fracasso do Escorpião Rei, outro rei teve sucesso. Da cidade de Hieracómpolis, no Reino Superior, veio um homem chamado Menés. Primeiro ele conquistou seus vizinhos, depois marchou sobre o Baixo Egito, uniu as 2 terras e então marchou sobre as hordas bárbaras e expandiu as fronteiras de seu novo reino. Ele selou a unificação casando-se com uma princesa do Baixo Egito. Sob o reinado de Menés, a terra egípcia estava em paz. Ele fundou a capital Mênfis, construiu um dique no Nilo e recuperou o pântano. Os súditos de Menés, com a vida livre de grandes preocupações, desenvolveu esportes, cultura, marcenaria e até aprendeu a fazer cerveja. O Egito tornou-se uma terra de grandes riquezas. O historiador grego antigo Diodorus Sículos afirmou que Menés inventou o conceito de luxo. Após 62 anos de prosperidade, Menés teve um fim trágico quando foi mastigado até a morte por um hipopótamo. Antes de 3500 a.C., os egípcios enterravam seus mortos em covas rasas. A secura da areia, o calor do dia, o frio da noite e a falta de ar na cova desidratavam o corpo, fazendo com que fosse preservado naturalmente. Os antigos egípcios desenvolveram a crença de que a alma retornaria ao seu corpo após a morte. Mas se a alma não pudesse reconhecer seu corpo por causa da decomposição, a alma se perderia. Eles então começaram a ajudar no processo de preservação natural, desidratando os corpos com luz solar ou fogo e curando os corpos com fumaça, assim sendo os primórdios da mumificação. Crenças religiosas e a obsessão com a vida após a morte floresceram sob o reinado de Horus-Ra. O tipo de túmulo que ele construiu para si mesmo foi chamado de mastaba, que se parece com a base de uma pirâmide sem os outros níveis empilhados em cima.
No entanto, corpos não armazenados na areia árida foram separados do processo de preservação natural. Como os faraós ainda queriam ser enterrados com segurança com seus bens, isso levou os antigos egípcios a desenvolverem novas técnicas de mumificação para seus corpos não se decomporem em seus túmulos luxuosos. Quando o faraó Uenefes, marido da rainha Merneite da primeira dinastia, morreu por volta de 2990 a.C., seu filho Uzáfedo foi feito rei. Uzáfedo era jovem demais para governar efetivamente, e assim Merneite governou como rainha regente, tornando-a a primeira governante feminina na história registrada. Quanto tempo durou a regência de Merneite é desconhecido, mas o reinado de Uzáfedo durou 50 anos, e durante esse período, o Egito expandiu-se militar e economicamente, tanto que Uzáfedo é considerado o maior faraó da primeira dinastia. Quanto disso pode ser creditado à sua mãe é impossível saber com certeza, mas o que se sabe é que a tumba de Merneite era tão luxuosa quanto a de qualquer rei, o que não era típico de uma rainha-mãe. Sepultados com ela estavam 40 servos, animais sacrificados e até um barco solar. Esses barcos eram montados dentro de túmulos para que os mortos pudessem usá-los para navegar nos céus com Ra, o deus egípcio do sol. Enquanto as esposas egípcias antigas tendiam a administrar a casa, não havia restrições que impedissem as mulheres de buscar um estilo de vida independente. Qualquer mulher que escolhesse uma carreira receberia salário igual por trabalho igual. As mulheres administravam fazendas ou negócios, trabalhavam nos campos ou como tecelãs e artistas. Não havia cerimônias de casamento conhecidas no início do Antigo Egito. A esposa simplesmente se mudava para uma casa com o marido e eles eram considerados casados, semelhante ao relacionamento de direito comum de hoje. A esposa poderia se divorciar voltando para a casa de seus pais, quando então ela estaria livre para se casar novamente. Para os antigos egípcios, a capacidade de uma mulher de dar à luz era considerada mais importante do que sua virgindade. Então ela podia se casar e se divorciar várias vezes, e as pessoas solteiras eram livres para ter relações antes do casamento. Embora homens e mulheres estivessem mais próximos da igualdade no Antigo Egito do que estariam em muitas civilizações que se seguiram, as coisas nem sempre eram favoráveis. As mulheres eram punidas com mais severidade do que os homens depois de cometerem adultério. Um homem adúltero era forçado a se divorciar, mas a mulher receberia punições tão extremas quanto a execução. Assim foram alguns dos acontecimentos iniciais da rica história dos antigos egípcios. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!